Hoje no quadro Saúde nós vamos tratar sobre a saúde bucal, um tema para o qual os cuidados começam ainda na infância, antes mesmo do nascimento dos primeiros dentinhos. A higiene bucal adequada previne quase todas as doenças inflamatórias e uma novidade é que a gengivite superou as cáries como causadora de perda de dentes. Marcelo Leite tem 10 anos e um hábito que se repete religiosamente: a limpeza cuidadosa dos seus dentes. Antes de começar as atividades do dia, vai para frente do espelho e se dedica à saúde bucal. Para manter a saúde dos dentes, para ficar saudável. E quem ensinou isso para você? Minha mãe, meu pai, todos meus familiares. O exemplo do irmão mais velho é seguido por Amanda, de 7 anos. Antes das refeições e ao acordar, a preocupação é manter a boca e os dentes saudáveis. Tudo é supervisionado pela vovó Tereza. Sempre eles têm esse cuidado. Os pais deles sempre têm esse cuidado com eles. Ter limpeza, né? Os hábitos saudáveis previnem doenças, entre elas a gengivite, que atinge 80% da população com mais de 25 anos. Se evoluir, a doença pode provocar a perda dos dentes. Por isso é importante ficar atento aos hábitos. Escovar os dentes adequadamente. Usar fio dental, especialmente após as refeições e antes de dormir. Evitar o consumo de açúcar, não fumar e ir ao dentista com regularidade. Um conjunto de hábitos saudáveis que se aprende em casa e que toda criança precisa saber. A minha mãe, ela me ensina todo dia. Ela me ensina a esfregar assim, ó. Mas meu pai diz que eu não posso esfregar todo dia. Se não escovar o dente na frente e atrás e aqui na coisa aqui em cima. Então você está sempre com os dentes limpinhos? Tô. Tão bonitinho, mas tem uma fase que eles dão trabalho, né, doutora Marta, para escovar os dentes. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? A gente está recebendo aqui a dentista Márcia Canuto, que até trouxe aqui uma demonstração para a gente. Marta, a gente vê aí que a partir da infância é muito importante que os pais façam com que os filhos tenham esse hábito da escovação. Nem sempre é fácil convencê-los, né? Então, qual é a melhor técnica de convencimento? A escovação, até os 8 anos, os pais têm que pelo menos uma vez ao dia escovar os dentes dos filhos, porque eles ainda não têm a coordenação motora, para poder fazer a higienização correta. Então, os pais têm que acompanhar. Tem que acompanhar. Não adianta deixar sozinho, que não vai sair Não que certo. eles não devam dar a escova para a criança. Tem que dar para poder ela ir tentando, ir pegando empunhadura, tudo, aí praticando. Mas uma vez ao dia, principalmente à noite, tem que pegar e eles mesmos fazerem a escovação. Se a criança der muito trabalho e aí só quiser escovar os dentes uma vez por dia, de preferência à noite, antes de dormir. O ideal, pelo menos à noite, porque durante o sono a gente passa muito tempo de boca fechada. A gente não come, não bebe, então a produção de saliva ela está diminuída. Como a produção de saliva está diminuída, está propensa para a proliferação das bactérias. Agora, a doutora Marta trouxe para a gente aqui uma demonstração, porque a escovação é a primeira grande arma para prevenir as doenças na gengiva, né? Exatamente. A higienização ela é de fundamental importância durante toda a vida. Então, vamos mostrar aqui para as pessoas em casa qual é a forma correta, inclusive para você que é pai e mãe, aí ajudar o seu filho nesse processo de iniciação da escovação. Pode fazer a demonstração e pode ir comentando também, doutora, por favor. A escovação correta é você puxar a gengiva de cima para baixo e de baixo para cima. Por dentro, a gente chama de serrote, para poder limpar os sulcos dos molares. E por dentro a região lingual e do palato, sempre puxando de cima para baixo e de baixo para cima. Não esquecer de escovar a língua, porque na língua a concentração de bactéria é muito grande. Tem que escovar todos os dias para poder remover. Sempre nesse movimento de trás para frente, né? Puxando. Com a própria escova. Com a própria escovinha. Escova os dentes, escova a língua. Ou quando tem às vezes já vem a escova com o próprio limpador de língua, que ela é um pouquinho mais caraquenta, mas se não tiver, pode passar a escova. Agora, quais são as doenças mais comuns nas gengivas e que podem provocar a perda de dentes? Normalmente começa pela gengivite. A gengivite é a inflamação na gengiva.
aí que vai causar a doença dos tecidos gengivais. Se a gengivite ela não é cuidada, ela pode aumentar para a periodontite, que é a inflamação dos tecidos de suporte do dente, que é o osso alveolar e os ligamentos ósseos, que podem causar mobilidade do dente, o dente pode mover de um lugar, e aí futuramente, se não tratado, haverá perda dentária. E a gente pode dizer assim, para as pessoas em casa, quais são os primeiros sintomas de uma doença gengival? Sangramento. Sangramento. Sangrou a gengiva, tem que procurar um dentista para poder tratar logo bem no começo. E o tratamento é difícil ou é eficaz? A pessoa consegue uma recuperação rápida e até a cura? Na gengivite, você tem um controle bem melhor, porque está no começo da doença. A periodontite a gente controla. Depois que o osso adoece, você faz controle. O osso adoeceu, você tem perda óssea. Aí começa a raiz, às vezes ela começa a aparecer, porque dá retração gengival. E aí tem que fazer o acompanhamento para poder não ter nenhum problema futuro da perda dentária. Se fizer o acompanhamento direitinho, até as mobilidades a gente consegue reduzir, conseguindo de novo o dente ficar firme. Mas tem que fazer o controle de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, dependendo do caso. Os enxaguantes bucais são eficazes, são importantes, são eficientes nesse processo também de prevenção dessas doenças? O enxaguante bucal, se ele for à base de clorexidina, não se deve ser usado todos os dias, porque ele mancha o dente fica de coloração amarronzada. E aí essa coloração, para ser removida, só em consultório dentário. Normalmente, nós usamos eles quando o paciente tem algum problema na gengiva. Eles são passados como medicação para poder ajudar no controle. Mas, fora essa substância, outros enxaguantes podem ser usados diariamente sem provocar esse problema de manchas ou coloração nos dentes? Pode ser usado. E deve, né? Ajuda. Ajuda, né? Bom, nós conversamos aqui com a doutora Marta Canuto, que é dentista, ajudando a gente a entender um pouco mais sobre a saúde bucal. Espero que você tenha gostado da entrevista, que daqui a pouco pode ser vista também no cidadeverde.com, lá na nossa página do Notícia da Manhã na internet.